Senhor. Então, nesse primeiro domingo, o que todo mundo estaria esperando? Termina o culto, e aí vamos ter uma aula de escola dominical. Amados, eu tenho um ensino um pouco denso para nós, e eu vou hoje, extraordinariamente nessa manhã, nós temos ainda horário para isso, eu vou juntar os dois ensinos, o que nós estudaríamos duas coisas da Escritura, no sermão do culto matutino e dessa aula em conjunto, nem as crianças também não se dividem, o departamento infantil, como o restante da escola dominical, como eu disse, também está de recesso, nós vamos ficar aqui. Mas para dirimir o tempo e ser objetivo hoje, eu quero que essa mensagem, até em forma de aula também, nós pudéssemos nos concentrar nesse ensino, e depois caminharemos para o final, normalmente, vamos conhecer quem nos visita, até porque os visitantes recebem um presente, e nós encerraremos, como de costume, após a oração final, com a oração do Pai Nosso. Ok? Entenderam a dinâmica? Sim? Maravilha. Abra a Escritura Sagrada em Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Eu quero relembrá-los, meus amados, dos versos 18 a 25. Romanos capítulo 1, dos versos 18 a 25. Sempre que Deus nos dá um novo ano, é uma oportunidade de renovos, fazermos renovações. Alguns nas viradas de ano prometem coisas, não é? Para si próprios, para Deus. Mas eu queria ir além nesse entendimento, ou nesse costume, se você preferir chamar assim. Eu gostaria que você, povo do Senhor, você querido que está aqui me ouvindo, os queridos que estão nos ouvindo pela internet, muito bom ter a sua companhia, mesmo de maneira virtual, que da próxima vez você possa estar aqui. Eu gostaria de aproveitar, já que estamos todos atentos, para olharmos uma seguinte questão que para mim parece óbvia. Nem eu nem vocês tínhamos certeza da continuidade da nossa vida, da existência da nossa vida. Um dia após o outro, já é um milagre de Deus. Quando Deus nos dá um novo ano, como aquela compreensão de que um ciclo se fechou, um novo ciclo se começa, eu creio que nesses momentos de maneira especial, uma oportunidade para você rever conceitos, acertar aquilo que você não conseguiu acertar diante de Deus, e agora Ele está te dando uma nova oportunidade de vida, de você realmente se admirar de Deus, ter a verdadeira admiração sobre o Senhor, verdadeiramente se regozijar e se alegrar no conhecimento de Deus, admirar-se de Deus propriamente dito e se satisfazer em Deus. Talvez, no ano que passou, algumas vezes você não conseguiu fazer isso, ou simplesmente não quis fazer isso. E hoje, olhando para trás, puxa, eu me arrependo, eu posso fazer melhor, eu posso ter uma proximidade maior de Deus, eu posso considerar Deus no lugar real que Ele ocupa, senhorio da minha vida. Ele está no trono eterno. Ele reina sobre todas as nações, Ele reina sobre a minha vida, Ele está me levando para a eternidade, então eu posso aproveitar essa nova oportunidade e verificar se realmente o desejo do meu coração é seguir a Ele. Renovo. Então, em Romanos 1, 18 a 25, existe um ensino aqui muito importante. E esse ensino eu vou resumir nesse tema. Somente Deus
deve causar admiração em você. Somente Deus deve causar admiração em você. Vamos para o texto. Ouçam a leitura, por gentileza, Romanos 1, 18 a 25. O apóstolo Paulo é o autor, ele está aqui nessa que é a grande carta que resume, digamos assim, os princípios teológicos, o entendimento que Deus deu a Paulo. É uma carta primorosa de todas que Deus utilizou Paulo para escrever. E depois de ele iniciar falando do Evangelho, ensinando aqueles crentes romanos que ele não teve oportunidade de ali implantar presencialmente uma igreja, mas ele, desejoso de orientá-los, escreveu essa carta. Ele menciona de Jesus Cristo no início do capítulo 1 e menciona que não se envergonha do Evangelho, que é poder de Deus, e, portanto, diz que o justo viverá pela fé nesse Evangelho. E aí ele coloca a situação pela qual o Evangelho é necessário, pela qual o caminho de Deus buscar o ser humano pecador é mais do que importante. E ele começa dizendo assim, verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Ou eles não creem na verdade e, portanto, são adeptos de coisas injustas, coisas estas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Verso 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O Senhor sempre se manifestou como Deus, o único Criador de todas as coisas. Paulo está dizendo que todo ser humano pode reconhecer isso mesmo. Até um ateu pode claramente reconhecer que Deus existe. E aí ele explica como isso Deus fez acontecer. Verso 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A criação manifesta, grita que existe Deus. Hoje existem cientistas, e muitos não são cristãos, ok? Que creem que de fato fica difícil a partir de uma simples explosão cósmica, ou que Charles Darwin estava totalmente correto no seu livro famoso A Origem das Espécies, de que houve uma evolução e o ser humano então brotou aí, ou que temos descendências ancestrais dos macacos. Existem hoje cientistas, e você, de novo, não precisa acreditar em mim, vá na internet e pesquise, que fica difícil tentar reproduzir a partícula de Deus. Aliás, até hoje isso é só uma teoria. Que o evolucionismo é outra teoria, e teoria não é algo real, é uma teoria. E eles são adeptos cientificamente de provarem que, olha, existe um design inteligente. Um ser projetou isso. Olha a complexidade do corpo humano, olha as vastas espécies de flora e fauna, isto é, de animais e plantas. Dê uma olhada no universo que ainda os astrônomos estão continuando a estudar e já catalogaram e imaginam que de fato são trilhões de estrelas, trilhões de trilhões, um universo gigantesco, apesar das teorias de buraco negro, de expansão do universo e outras coisas. De novo vem a palavra teoria, mas é uma vastidão essa criação. E até agora estou usando o linguajar desses cientistas, até agora o único lugar que tem vida é a Terra,
Ou você acredita nos filmes hollywoodianos que existe uma área 51 do governo americano que tem lá alguns ETs congelados? E é sério? Ué, o ser humano não é ver para crer? Vai ver que é por isso que Steven Spielberg e outros são milionários. Porque a gente acredita nas fábulas. Enfim, a criação grita, diz Paulo, Deus é real, Deus existe. Consequência, nenhum ser humano é indesculpável. Nenhum ser humano pode trazer a desculpa, mas eu não sabia que ele era real. Não é incrível isso? Quando nascemos comprometidos com Deus. E não apenas por causa de Davi no Salmo 51, mas porque o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, passaram para todas as gerações. E mesmo quando batizamos pequenas crianças, nós temos que, infelizmente, lembrar que na semente da essência, do DNA desses pequeninos, ali está o terrível pecado que os desencaminha para o mal. E é por isso que Paulo, até o verso 20, declara: tais homens são por isso indesculpáveis. Reconhecemos, por tudo que foi criado desde o princípio do mundo, que Deus é real. Verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Muitas vezes, nós pegamos essa palavra de Paulo aqui, que é a primeira conclusão dele, nessa fala, que a demonstração da ira de Deus é sobre seres humanos que não reconhecem Deus como tal. Nós podemos colocar assim, não, mas essas pessoas, elas não creem que Deus existe, é por isso, elas estão, dizem alguns, ou numa inocência, não sabem que Deus é real, ou pior do que isso, essas pessoas, elas simplesmente, elas olham para um outro lado, seguem seus desejos. As duas respostas querem tirar a responsabilidade do ser humano. Mas a palavra de Deus aqui, através do apóstolo Paulo, deixa claro. Na verdade, é de propósito que o ser humano, naturalmente, não queira reconhecer Deus, mas segue outras coisas, outros seres, outras pessoas. Então nós já temos dentro de nós raciocínios nulos em relação a dar glória a Deus. Naturalmente, nenhum ser humano glorifica a Deus. Ninguém nasce, cresce, tem as suas faculdades mentais formadas e reconhece, sozinho eu estou dizendo, naturalmente eu estou dizendo, olha, o sol, a lua, as estrelas, olha a terra, olha tudo criado, louvado o nome do Senhor, Ele existe. Não, ninguém faz isso. Por quê? Porque não podem? Não, não querem. Por que não querem? Por causa do nosso pecado. Paulo começou o verso 18 dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Sim, ele fica irado. Sim, a sua ira inicial vem porque as pessoas colocam outra coisa no lugar de Deus. E fazem isso propositalmente. Verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Em outras palavras, não glorificaram a Deus
e criaram os seus deuses. Versículo 24. Por isso, por não se admirarem de Deus, por não quererem conhecer a Deus, porque o seu pecado cada vez mais lhes cega o coração, e eles deliberadamente é a nossa natureza pecaminosa de todos, são, portanto, empurrados a não querer nada com Deus, e querer, portanto, uma nova adoração, um novo caminho. Por isso, a consequência dessa decisão, diz o verso 24, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas próprias concupiscências, isto é, desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. E agora é o ponto que eu quero que os irmãos aprendam nesse texto. Verso 25. Vamos ler juntos? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Esse é o problema. Claro, bem simples. Mudar a verdade de Deus em mentira, adorar e servir a criatura no lugar do Criador. E o Criador, diz Paulo, é o bendito eternamente, amém. Isso aqui é um louvor, quando se entende quem é o Criador, o Senhor. Meus irmãos, a perda aqui é da admiração em relação a Deus. Nós podemos renovar a nossa admiração por Deus. É claro que a ira do Senhor, ela foi aplacada pela obra gloriosa do Senhor Jesus para aqueles que creem. Mas nós continuamos a lidar com o pecado aqui na nossa vivência terrena. E é por isso que você e eu precisamos de tempos em tempos, para alguns até pode ser diariamente, e seria muito bom se diariamente não nos esquecêssemos de nos admirar sobre quem Deus é. Admiração. Todas as pessoas compartilham dessa necessidade, porque nós somos projetos para a admiração. A gente foi feito para contemplar tudo criado, como Paulo disse, e glorificar a Deus. Nossa Senhor, que coisas incríveis! O Senhor é tremendo. O Senhor não é tremendo quando Ele faz ou dá boas dádivas a você e a mim. Ele é tremendo na sua essência, em quem Ele é, nos seus atributos. Muitas vezes, irmãos, igrejas como a nossa, nós talvez vamos investir muito tempo em as bênçãos que Deus nos dá, nos pedidos que nós temos, e isso é bíblico, mas parece que o nosso relacionamento com Deus pode, entendam bem, chegar ao ponto de ser um relacionamento apenas utilitário, toma lá, dá cá. Eu venho na igreja, eu sou fiel no dízimo, eu oro, leio a Bíblia, então Deus vai fazer isso, isso e isso. E aí o nosso relacionamento fica nesse nível, que eu vou chamar de bem nível baixo, básico, uma fé estranha, uma fé que não vai sustentar o coração desse crente se vierem lutas de sabores e o projeto de Deus não for te dar as coisas que você deseja. Essa fé não aguenta isso. Deus quer que renovemos a nossa comunhão com Ele para um nível de fé maior. Eu poderia chamar de mais profundo, mas a ideia de profundidade é uma ideia de abaixar, né? Eu quero falar de um nível mais elevado de comunhão com Deus. Um nível onde você se satisfaz em quem Ele é, independente do que Ele faz. É isso que é um nível de fé que vai sustentar você quando você for muito, muito abençoado, mas a sua alegria estará colocada no abençoador e não na bênção. Lembram dessa frase? Você vai estar num nível tão alto de comunhão com Deus, que quando problemas e lutas e dissabores acontecerem com você, isso não vai desviar ou afinar ou enfraquecer sua fé, mas você,
contemplará realmente que quem está no trono reinando e cuidando e sabe o que faz, é o Deus soberano, poderoso, dominador de tudo. Então a gente precisa renovar nossa admiração a Deus. Admiração sempre é por algo maior, poderoso, incrível. Não seria por isso que a gente se admira? Já foi ver coisas grandiosas da natureza? Eu sempre fico admirado sobre as praias catarinenses. Mas tem gente que também vai ficar admirado se andar pelo Pantanal mato-grossense. E vai ter gente que vai ficar impactado com como são altas as árvores da floresta amazônica. Ou como, de maneira incrível, você apenas saindo do estado de São Paulo, indo para o estado de Minas, como aquele rio grande, é grande mesmo, e é uma divisão natural do nosso estado para com o estado mineiro. E você passa por cima de uma ponte que você nem percebe, parece a continuidade da estrada, e você está andando sobre um gigantesco rio. Ou eu poderia lembrar daquilo que a palavra de Deus diz, a admiração que a gente tem quando ensinos do Novo Testamento falam de um lago, que é chamado de mar, o mar da Galileia, a ponto de tempestades acontecerem ali, mas não é um oceano, é um gigantesco lago, e você olha a geografia daquele lugar até hoje, e você fica admirado de você estar numa ponta, tentar olhar a outra e está tão distante, que parece um mar. E assim eu poderia citar como exemplo coisas grandiosas do que o Senhor fez. Sim, isso nos causa admiração. Só que a admiração tem um inimigo, queridos. E é esse inimigo que sempre vem nos derrubar, a todo ser humano. E a nós crentes também, se nós não ficarmos atentos. O grande inimigo da admiração é um princípio fundamentalmente espiritual. É um princípio formador de vida e frequentemente imperceptível. Esse inimigo opera em toda a nossa vida. E esse inimigo é a substituição. Isso mesmo. A gente substitui a admiração por Deus por ficarmos admirados por outra coisa. E cada pecador rapidamente troca a admiração pelo Criador pela admiração de alguma coisa da criação. Você percebeu isso no texto? É isso que Paulo está acusando toda a raça humana, nós todos. É por isso que aqui em Romanos 1, enquanto o apóstolo Paulo estava aí argumentando sobre essa pecaminosidade humana e a necessidade da graça salvadora, ele observa o nosso ensino do verso 25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Substituição. Essa é a raiz das nossas controvérsias, problemas e lutas na nossa caminhada cristã. O mundo, ainda perdido, fez a substituição e não se satisfaz com as coisas ou aquilo que eles colocaram no lugar de Deus. E nunca haverá paz, felicidade, não. Perseguição ou busca inúteis. Nós já fomos alcançados pela graça. Então, pastor, peraí. Então a gente não vai mais substituir nada, né? Deus já nos encontrou, nós conhecemos quem é o tesouro maior nós já sabemos, então a gente não tem esse problema. Você precisa lembrar aonde você ainda vive, você vive nessa terra, você precisa lembrar que você ainda tem tendências pecaminosas, o pecado não mais te domina, a ponto de escravizar você. Estou falando dos crentes redimidos, os verdadeiros salvos. Mas você ainda está nesta limitação de carne e osso. E muitas vezes seus olhos veem o que você não deveria ver, sua mente pensa o que não deveria pensar.
Você toma atitudes que não deveria tomar, mas aí elas aconteceram. Responsabilidade nossa, sim, sempre. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o inimigo da nossa admiração exclusiva a Deus está ali, a substituição. E a gente também está trocando. Observe essa dinâmica espiritual. A dinâmica da substituição exige que se aceite uma mentira devastadora. É a mentira das mentiras. A mentira que foi contada pela primeira vez lá no Jardim do Éden. Lembra disso? A conversa de Eva, Satanás transfigurado de serpente, Adão ali também caladinho, só vendo o circo pegar fogo. É a mentira que destrói incontáveis vidas, esmagando estas vidas com expectativas irreais, desapontamentos, ira, desesperança. É a mentira que leva à morte. Qual é esse poderoso engano? É a crença de que se pode encontrar vida em algum lugar fora do Criador. Encontrar satisfação, completude, razão, em qualquer coisa e lugar que não seja em Deus. Eu sei que talvez para você essa frase é óbvia, mas eu quero que você sonde seu coração. Nós podemos estar trilhando o caminho da fé e, vez e outra, substituir a admiração diante do poderoso Deus por alguma coisa que estamos elegendo no seu lugar. Estamos reproduzindo a mentira das mentiras de novo. Repito, a crença de que se pode encontrar vida em algum lugar fora de Deus. É a esperança de que a paz, o descanso, o contentamento, a satisfação, a alegria espiritualmente verdadeiros podem ser encontrados em algum lugar na criação. No que os meus olhos veem aqui, porque sinceramente Deus é Espírito e você não vê o Espírito de Deus. E por pessoas acreditarem nessa mentira, no caso, nossos primeiros pais Adão e Eva, deliberadamente se rebelaram contra a posição e os mandamentos de Deus. A partir daí tudo degringolou, amados. E a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela está cheia de tristes histórias de desobediência, de violência, de idolatria, de ganância, de inveja, de desonestidade, de roubo, de assassinato até, que são o resultado de acreditarem nessa mentira. Eu posso encontrar satisfação em qualquer outro lugar e não em Deus. Substituição, não perca isso. Se os seres humanos foram criados para viver com o coração cativado e a vida totalmente modelada pela admiração por Deus, e eles realmente foram, nós fomos feitos para isso, então, ao trocar a admiração por Deus pela admiração por qualquer outra coisa, essas pessoas, esses seres humanos, nunca alcançarão nada de bom. Nada de bom. No entanto, isso se torna ainda mais terrível e infelizmente mais pessoal, porque nessas substituições, geralmente, não apenas nós colocamos a criação no lugar do Criador. É mais catastrófico, mais destruidor do que isso. Amados, prestem atenção, no nível mais básico do coração, de alguma maneira, nós sempre substituímos a admiração por Deus no nosso coração pela admiração por nós mesmos. Da onde você acha que o seu orgulho é alimentado? A sua empávia, a sua soberbia, sua exaltação? Da onde vem aquilo que dispara o você não sabe com quem você está falando? Por favor, me respeite. Essas coisas vêm da essência de admirarmos mais a nós mesmos do que a Deus. Pense um pouco lá em Adão e Eva, no momento da tentação no jardim, Gênesis 3, tente trazer à mente, qual foi a isca aqui? Qual foi a preparação para dar o bote e pegar aqueles dois no pecado?
não foi o cheiro e o fascínio visual ou o quão suculenta era aquela fruta proibida. Não foi nada disso. Vai ver que é por isso que desde a Idade Média pintaram o fruto proibido de uma maçã vermelha, suculenta. Será que é por isso que o Walt Disney e os seus criadores de histórias colocaram na famosa história é a Bela Adormecida que come da maçã? É a Branca de Neve. Eu vejo que vocês são letrados nisso. Então, essa princesa come da maçã e a maçã a mata. É legal isso, é uma referência a esse conceito. Lê do engano de desconhecedores da Bíblia. Não, amado, não foi o fruto, não foi a cor, a suculência, a beleza da árvore. Não. Em Gênesis 3, está a descrição dessa isca. Você não precisa abrir, mas é Gênesis 3, versos 5 e 6. Diz assim, Satanás falando para Eva, e Adão estava ali do lado, tenha certeza disso. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus, isto é, semelhante a Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha só imediatamente o que acontece. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu. Preste atenção, sim, o fruto era comestível, sim, era agradável aos olhos, mas o que a serpente vendeu e Eva realmente desejou era fundamentalmente diferente de um alimento proibido. O que a serpente ofereceu a Eva, que era criatura de Deus, foi a esperança de que ela poderia ficar no lugar do Criador. Uau! Quem manda agora sou eu. É isso. Ela poderia ser como Deus, poderia ter a sabedoria que não dependesse de Deus, poderia estar no centro, poderia conhecer e vivenciar a glória que pertence somente a Deus. Vocês estão percebendo? É isso que nos seduz. O pecado faz isso. Não, você não anda no mundo e vê pessoas assim, eu sou um pecador. Não, você vê pessoas empavonadas, belas, lindas, bem vestidas, ou andando nas suas iras, raivas, exaltando as suas dependências e vícios, e enfim, e parece, num certo sentido, glamuroso. Há um glamour na rebeldia, isso atrai muita gente até hoje, e sempre vai atrair, porque é fascinante ser Deus. Eu não estou muito cinematográfico hoje como eu deveria ser, mas aquele filme do ator Jim Carrey, O Todo-Poderoso, por favor, não fique preocupado com os ensinos não teológicos do Deus que aparece ali, representado muito magnificamente por Morgan Freeman. É um filme antigo, para alguns com certeza. E ali aquele ator, o personagem que Jim Carrey interpreta, quer tomar o lugar de Deus. E Deus chega para ele, beleza, eu vou tirar férias, você vai ser Deus. Enfim, acontece várias coisas que ele desanima depois de querer ser Deus. Tirando os absurdos antibíblicos que até aquele Deus interpretado fala, sabe o que é interessante? Quando Jim Carrey toma o poder de Deus, ele só faz coisas para si. Ele não fica preocupado com mais ninguém a não ser o seu coração, suas vontades. Eu amo de todas as cenas malucas do filme, aquela onde ele quer preparar a noite para conquistar ou reconquistar a mulher que ele ama. E ele tira a lua da sua órbita.
né? Ele joga, sei lá, cordas espirituais, e ele puxa a lua. Veja esse filme A Luz da Escritura, é mó barato. E aí ele muda tudo, as marés, enfim, as consequências que Deus colocou numa lei precisa. Por quê? Porque ele só estava pensando, eu vou fazer à noite, eu vou preparar para mim à noite. Tudo bem, saia da cinematografia e vai para a sua realidade. Quantas vezes você preparou situações, palavras, decisões, para que o resultado fosse o que você queria? Acontece todo dia, centenas de milhares de vezes, porque nós queremos ocupar o lugar de Deus. Não, eu não estou falando de ser organizado, de ser prudente, de ser cuidadoso, não. Eu estou falando daquilo que de fato aprendemos a fazer, substituir o Criador pela criação. Amados, Adão e Eva não estavam exatamente em busca de fruto proibido, eles estavam em busca do lugar de Deus. Isso é o que o pecado faz a todos nós. Agora, para caminharmos para o fim, eu preciso que você traga à sua mente a seguinte pergunta: Deus te deu uma nova vida, Deus te deu um novo ano, uma nova caminhada com Ele. Então diga para mim, como está o nível da sua admiração por Deus? Não por aquilo que Ele faz ou não faz, se Ele não realizar o que você deseja, mas por quem Deus realmente é para você. Como está o seu nível de admiração? Você se admira tanto de quem Deus é, dos seus atributos, da sua glória, que você estaria pronto a orar: Senhor, não importa o que o Senhor ordenar nesse novo ano, eu continuarei pleno, feliz, esperançoso, porque o Senhor é o meu Deus, é o Redentor de tudo e de todos, é o Senhor que é Deus. Isso é suficiente? Ou você precisa de mais coisas? Quando você tem a sensação de que precisa de mais alguma coisa, você já fez a substituição. É isso que a gente precisa tratar. Vamos descobrir como é que está o nível da nossa admiração por Deus? Preste atenção nas frases que eu vou mencionar. Num nível quase que imperceptível, o pecado substitui a adoração a Deus pela adoração ao eu. E aí o que acontece? Preste atenção. Ele substitui submissão pelo autogoverno, substitui a gratidão pela exigência por mais, substitui fé pela autoconfiança. Você tem feito isso? Substituir a alegria vertical com Deus pela inveja horizontal. Você substitui o descanso na soberania de Deus pela busca pelo controle pessoal. Vivemos para a nossa própria glória. Você tem visto isso em você? Elaboramos as nossas próprias regras. Pedimos aos outros que sirvam ao nosso programa ou ao nosso modo de ver a vida. Amaldiçoamos qualquer obstáculo que se coloque no nosso caminho. Que maldição esse problema! Você faz isso sempre? Odiamos ter que esperar. Acontece isso com você? Ficamos transtornados quando não obtemos o que desejamos. Revidamos quando acreditamos ter sido injustiçados. Fazemos tudo o que podemos para satisfazer nossos desejos. Pensamos demais a respeito dos nossos próprios prazeres, invejamos aqueles que têm o que achamos que nós merecemos. Nós ficamos amuados, essa é a palavra. Ficamos amuados quando achamos que fomos negligenciados, odiamos sofrimento de qualquer tipo, manipulamos outros para o nosso próprio benefício.
tentamos nos colocar em posição de poder e controle, somos obcecados pelo que é melhor para nós, exigimos mais do que nos servem e tomamos mais do que nos é dado. Ansiamos por ser os primeiros e odiamos ser os últimos. Somos preocupados demais em estarmos certos, sermos notados e sermos aprovados. Achamos mais fácil, irmãos, julgar os que nos ofendem do que perdoá-los. Exigimos que a vida seja previsível, satisfatória e fácil. Exigimos isso. Última frase. Fazemos todas as coisas porque nós estamos cheios de nós mesmos, mais cheios de admiração por nós mesmos do que por Deus. É por isso que você hoje precisa aproveitar a oportunidade de cuidar da substituição, para ela não acontecer, renovar a sua admiração a Deus. É por isso que Paulo também, o apóstolo Paulo, ele está falando lá em 2 Coríntios 5,15, o seguinte: Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e... Sabe o que é interessante? Nessa passagem de 2 Coríntios 5,15, nós encontramos a substituição novamente. É o que o pecado faz a todos nós, não vivendo para Deus, vivendo para nós mesmos. A enorme quantidade de disfunções da comunidade humana pode ser rastreada até esse ponto único. O que você admira? Você admira ao Senhor? Glória a Deus. Você substituiu essa admiração por qualquer outra coisa e pessoa? Destruição. Quando substituímos, aliás, a admiração vertical pela admiração do eu, coisas ruins acontecem na comunidade horizontal. Você entendeu o ensino? Se você entendeu, qual é a solução para você admirar a Deus sempre e não cair no pecado da substituição? Qual é a solução para que nessa nova oportunidade do ano de 2024, você seja um crente firme, profundo, maduro, não menino nem menina na fé, mas, vou usar a palavra do português que todos conhecem, parrudo na comunhão com Deus, sem ficar de reclamação, mimimi, bobagem, mas alguém que aguenta o tranco por conta do poder de quem é o teu Deus, da sua admiração por Ele, independente do que Ele faz. E olha que Ele faz coisas gigantescamente abençoadoras para você e para mim, mas não por causa disso, mas por quem Ele é. Você quer realmente renovar essa sua admiração? Então vamos para a prática. Eu vou pedir para que o diácono Felipe nos ajude. Eu só vou mostrar o texto. São 3 ações que você precisa fazer para terminarmos aqui, 10:24, para nós terminarmos. Nós vamos sair cedo hoje, olha que benção. 3 ações, preste atenção. Solução contra a substituição. Primeiro, conheça Deus. Pastor, eu conheço. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. Eu vou pedir que quando projetar o texto você leia, para ganharmos esse finalzinho de tempo. Jeremias 9, 23 e 24. O que diz, igreja? Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça nessa terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Essa tem que ser a nossa glória, o Senhor. Você reparou no verso de número 23, não é as coisas que temos, não são as bênçãos recebidas? A nossa glória é conhecer a esse Senhor.
Então, primeira atitude sua, para que 2024 seja o ano da sua profundidade espiritual. Conheça Deus assim, como Jeremias 9, 23, 24 nos diz. Segunda ação, atitude sua, admire Deus. Como isso? Eu vou te dar 2 textos, que você com certeza já leu. Salmo 8, verso 1, Salmo 8, verso 1, e depois o versículo 3. O que diz o verso 1? Rápido, igreja. Ó Senhor, o Senhor é tremendo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grandioso é o Senhor em toda a tua criação. Ele é grandioso. Quando você estiver chorando pelo sofrimento, olhe para a grandiosidade do teu Deus e Ele te sustentará. Quando você estiver feliz com as conquistas, Senhor, foi o Senhor que fez isso, eu não fiz absolutamente nada, graça, misericórdia, da grandiosidade de quem o Senhor é. Olha o verso 3 do Salmo 8. Eu vou parar aqui porque a continuidade do Salmo é um salmo é um salmo quiástico, de quiasmo, isto é, em X. O começo do salmo é exaltado e repetido no final do salmo. O meio tem as suas ligações. O resumo do Salmo 8 é a comparação. Senhor, o Senhor fez tudo isso. E quem nós somos? Admiração em Deus. Salmo 34, verso 8, por favor. Salmo 34, verso 8. O Senhor é bom? Se você crê na verdade de que de fato Ele é bom, você vai ser mais do que feliz quando você se esconde em Deus, depende de Deus. É isso. Então, admire-se de Deus. Última coisa, última atitude. Aqui eu parei de colocar textos. Quando estava dando mais de 15 textos, eu parei. Eu falei, não. Os irmãos depois vão ler a Escritura e vão descobrir mais. Lembre-se que a primeira atitude contra a substituição em vez de se admirar de Deus, se admirar com a criação ou com você mesmo, a primeira coisa é conheça Deus, a segunda coisa, admire Deus, e a terceira e última coisa, se satisfaça em Deus. Em Deus está a sua satisfação. Salmo 16, verso 2. 16, 2. Eu não tenho nenhum outro bem que me alegra, que me satisfaz, senão o Senhor. Você consegue dizer isso? O que você está disposto a perder em 2024, porque você crê que Deus é suficiente para você? E pastor, peraí, o negócio está vendo tão bem. Não é isso. Davi está dizendo, o Senhor não é um bem precioso numa lista de bens que eu tenho. Ele não está falando isso. Ele também não está dizendo, o Senhor é um dos bens maravilhosos que eu tenho. Ele está dizendo, a tradução no português está perfeita. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Vamos supor que você está em dúvida, se realmente significa isso. Então eu vou apelar agora. Salmo 23, verso 1. A igreja sabe o que isso significa, tanto no português como no original hebraico. Se eu tenho o Senhor como pastor, eu não preciso, você não precisa de mais nada. O que Deus der ou não der é lucro. Você já tem o principal. Ei, todos os seus problemas já foram resolvidos quando Cristo salvou você e está levando você para o céu, para a eternidade. Por isso que Ele santifica e molda você e não vai deixar você ficar na mesma obscuridade da impiedade, dos seus pecados terríveis. Se Ele te salvou,
todos os seus problemas foram resolvidos. Mas, pastor, eu posso sofrer? Nenhum sofrimento do tempo presente se compara à glória a ser revelada em nós. Ou nós vivemos crendo nessa verdade, ou, por favor, você não tem fé e não foi salvo. Eu não tenho outras palavras para dizer, porque o meu Deus, Ele nos satisfaz se eu tenho o Senhor como pastor. Eu não preciso de mais nada. É por isso que Davi, no maravilhoso e famoso Salmo 23, que nós conhecemos de cor, até as nossas crianças conhecem, ele fala dos dois momentos que em qualquer ser humano nós vivemos: lugar de descanso, pastos verdejantes, refrigério da alma que Deus dá, mas também Deus nos manda para vale de sombra de morte. E mesmo ali, o salmista, pelo poder de Deus, diz: não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. É isso que é suficiência e é a base de admiração. Ele nos satisfaz. Eu vou pular aqui uns textos. Tem tanta coisa maravilhosa. Eu preciso terminar. Salmo 43, verso 4. Gente, decore isso, marca na sua Bíblia. O que diz o texto, irmãos? Presta atenção, tem gente que lê isso e pensa: isso é um texto muito bom para coral decorar, para a equipe de cântico falar, né? O som da harpa eu te louvarei. Não, tristeza, presta atenção, olha o que é maravilhoso, olha a repetição. Então eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande... Ele é a sua alegria, porque só Ele te satisfaz. Não, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo, você pode nunca ter nenhuma enfermidade, você pode receber muitas bênçãos, isso não manterá sua fé, mas Deus sim, Ele é a nossa grande alegria. E por fim, amados, eu vou terminar com o Asaf e com Paulo. Asaf no Salmo 73, versos 23 a 26, eu quero ler esse texto para os amados, enquanto vocês acompanham a projeção. Salmo 73, de 23 a 26, o texto diz assim: todavia eu estou sempre contigo, Senhor, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória, aleluia. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha prazer, me compraça, me satisfaça na terra. E olha que o melhor da festa não é o 25, é o 26. Ainda que a minha carne e meu coração... Isso, o problema vem, a luta vem, a tristeza vem, as ansiedades vêm, ainda que meu coração e minha carne desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para... É isso, e Asaf estava indignado com a vida dos ímpios, e como ele sofria para viver para a glória de Deus, mas aí ele reconheceu quem? A admiração ao Senhor. E o último texto é Paulo, Filipenses 4, não podia ser outro. Filipenses 4, o Paulo preso, sofrendo pelo Evangelho, ele recebe aquele valor financeiro de ajuda daqueles irmãos Filipenses 4, verso 11 a 13. E aí você vê, na gratidão de Paulo falar uma coisa surpreendente. Verso 10 é a gratidão dele, verso 11. Digo isto não por causa da pobreza. Por quê? Isso, como eu sei que você está morrendo de fome, doido para ir embora, você vai falar com mais convicção. Porque eu anseio essas dádivas, eu quero admirar tanto a Deus, a ponto de ficar satisfeito, suprido,
em toda e qualquer situação. Aí você pergunta, mas que situações são essas? Olha o verso 12. Tanto sei estar, como também ser, de tudo em todas as, eu já tenho, tanto de, como de, assim de, como de, como Paulo, isso é possível, Paulo, para, eu já estou preocupado se eu vou ter dinheiro até terminar janeiro, tanta conta para pagar, IPVA, IPTU, IPPP, esses governos, e o Brasil sempre foi assim. E aí você fica assim, não vou dar meu dízimo em janeiro. Eu sei que você pensa assim, ou você acha que eu nunca pensei. Acorda, irmão, estamos todos no mesmo barco. É nessas situações que você precisa lembrar o que fez Paulo. Paulo era Paulo, não! Paulo era igual a você e a mim, um pecador dependente da graça, agarrado a Cristo, e você e eu também. O que fez ele aprender a viver contente nessas situações que lemos tão estranhas e difíceis? Porque ele viveu, então nós também vamos viver, você não é excluído disso. O que fez ele aprender isso? A satisfação em Deus. Verso de número 13. Tudo posso, porque Cristo me fortalece. Eu posso viver o bom e o ruim em pé. Eu sou ser humano, vou sofrer, vou chorar, sim, e permanecerá firme. Porque a sua satisfação não está nas circunstâncias, nas coisas ou na falta delas, mas em Deus. Você quer terminar, se Deus te der vida, e eu espero que dê, terminar 2024 mais firme na fé? Admire Deus e não o substitua por nada. Conheça Ele, admire a Ele, se satisfaça nele. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Eu falei que o ensino era longo, então compensou num estudo, sermão e aula. Nós vamos orar. Essa oração final, e aí depois eu vou pedir que vocês se assentem e nós vamos conhecer os nossos visitantes. E temos um aviso também. Vamos orar. Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Quão maravilhoso é conhecer o Senhor. Quão bendita é a Tua grandiosidade. Como a Tua graça vai além das nuvens. E a Tua bondade, ó Deus. Nós Te agradecemos porque podemos Te admirar. E sermos fortalecidos em Ti em toda e qualquer situação. O nosso rogar é que o Senhor, nesse ano, em nome do Santo Cordeiro do Senhor Jesus, o Senhor nos faça viver de acordo com a admiração de quem Tu és, independente do que está preparado para vivermos do tudo de bom e tudo de ruim, que o Senhor já decretou para nós. Ó Deus, fortalece meu coração e dos meus irmãos, anima as nossas famílias, tira o medo, o receio, os preconceitos, os ensinos equivocados baseados em nós mesmos. Nós queremos renegar tudo isso, abandonar tudo isso e confiar só no Senhor. Faça isso, nós clamamos em nome de Jesus. E muito obrigado por Tua palavra. Em Cristo agradecemos. Amém.